Você já parou para pensar em como o mundo em que você vive hoje nasceu do barulho de engrenagens, do cheiro de carvão queimando e do suor de milhões de pessoas anônimas, antes que a eletricidade iluminasse as cidades, antes que fábricas dominassem as paisagens urbanas e antes que o relógio passasse a controlar cada minuto da vida humana existia? Um mundo regido por ritmos naturais, estações do ano e trabalho artesanal. A Revolução Industrial não foi apenas um avanço tecnológico ou econômico. Ela foi uma ruptura profunda, silenciosa e irreversível na forma como a humanidade se relaciona com o tempo, com o trabalho, com a natureza e consigo mesma. O que começou como uma promessa de progresso rapidamente se transformou em um dos maiores pontos de inflexão da história, capaz de redefinir estruturas sociais inteiras, criar novas classes, destruir antigas tradições e lançar as bases de um sistema que ainda hoje governa o planeta. Entender esse momento é entender por que o mundo funciona da forma que funciona agora. Imagine, por um instante, caminhar por uma cidade europeia no final do século XVIII. O céu não é azul, mas cinza. O ar é pesado. O som constante de máquinas ecoa dia e noite. Homens, mulheres e crianças atravessam ruas estreitas em silêncio. Não porque não tenham o que dizer, mas porque a exaustão rouba qualquer energia que não seja destinada à sobrevivência. Esse cenário não surgiu do nada. Ele é o resultado direto de uma transformação que prometia eficiência, riqueza e conforto, mas que na prática exigiu um preço humano altíssimo. A Revolução Industrial criou um novo tipo de sociedade, onde a produção em massa se tornou prioridade absoluta, e o ser humano passou a ser apenas mais uma engrenagem substituível dentro de um sistema maior. O impacto dessa mudança foi tão profundo que até hoje vivemos sob suas consequências mesmo sem perceber. Antes desse período, a maioria das pessoas nascia, vivia e morria no mesmo lugar. O trabalho era aprendido dentro da família, transmitido de geração em geração. O tempo era medido pela luz do sol, pelo canto dos galos e pelas estações do ano. Com a industrialização, tudo isso foi quebrado. O campo perdeu sua centralidade. As cidades cresceram de forma descontrolada, e o trabalho deixou de ser uma extensão da vida para se tornar algo separado, cronometrado e impessoal. Pela primeira vez na história, milhões de pessoas passaram a vender não apenas sua força física, mas seu tempo, sua energia e sua própria saúde em troca de um salário mínimo para sobreviver. O relógio, e não mais a natureza, passou a ditar o ritmo da existência. Mas o que realmente torna a Revolução Industrial um evento tão decisivo não é apenas o que ela mudou naquele momento, e sim o efeito dominó que ela desencadeou. A busca incessante por produtividade levou à exploração intensiva de recursos naturais, inaugurando uma relação predatória com o meio ambiente. O carvão, que alimentava as máquinas a vapor, passou a ser extraído em escala massiva, escurecendo cidades inteiras e alterando ecossistemas de forma permanente. Rios foram transformados em canais de descarte industrial, florestas desapareceram para dar lugar a fábricas e moradias operárias. E o ar tornou-se um inimigo invisível, carregado de partículas tóxicas. Tudo isso foi normalizado em nome do progresso, como se o futuro justificasse qualquer sacrifício no presente. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial criou uma narrativa poderosa. A ideia de que o crescimento econômico constante é sinônimo de sucesso e evolução. Essa mentalidade se espalhou pelo mundo, moldando governos, empresas e até os sonhos individuais das pessoas. Trabalhar mais, produzir mais, consumir mais, passou a ser visto como virtude. Porém, essa lógica também aprofundou desigualdades, concentrou riqueza nas mãos de poucos e empurrou milhões para condições de vida precárias. O trabalho infantil, por exemplo, não era um acidente ou um desvio moral isolado, mas parte estrutural de um sistema que precisava de mão de obra barata e obediente para se sustentar. Crianças deixaram de brincar para operar máquinas perigosas, sacrificando infância, saúde e futuro em nome de uma engrenagem que nunca parava. Ao observar esse período, surge uma pergunta inevitável. A Revolução Industrial foi um triunfo da humanidade ou o início de uma crise silenciosa que só agora começamos a compreender plenamente? A resposta não é simples, porque ela carrega contradições profundas. Por um lado, ela permitiu avanços tecnológicos extraordinários, aumentou a produção de alimentos, impulsionou a ciência e criou as bases do mundo moderno. Por outro, ela instaurou um modelo de desenvolvimento que depende da exploração contínua de pessoas e recursos, criando um desequilíbrio que se manifesta hoje em crises ambientais, sociais e psicológicas. O que parecia uma solução no século XVIII pode ter se tornado um problema global no século XXI. Este documentário é um convite para olhar além das máquinas e das datas históricas. É uma jornada para entender como decisões tomadas há mais de 200 anos ainda influenciam o clima, o trabalho, a economia e a forma como você vive hoje. Ao longo das próximas horas, você vai perceber que a Revolução Industrial não pertence apenas aos livros de história. Ela está presente no ar que respiramos, nas cidades que habitamos, na forma como trabalhamos e até nas angústias modernas relacionadas ao tempo, à produtividade
e ao sentido da vida, nada disso surgiu por acaso. Tudo começou quando a humanidade decidiu acelerar o mundo, sem saber exatamente onde essa velocidade nos levaria. Ao final dessa jornada, uma coisa ficará clara: compreender a Revolução Industrial é compreender o próprio presente. É entender que o mundo moderno não é apenas resultado de inovação e genialidade, mas também de escolhas difíceis, conflitos invisíveis e custos humanos frequentemente ignorados. A história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre máquinas, fábricas ou economia. É sobre pessoas comuns, silenciosas, cujas vidas foram moldadas por forças maiores do que elas mesmas. É sobre como o passado continua vivo, moldando o futuro a cada segundo. E, acima de tudo, é sobre a pergunta que permanece aberta: depois de tudo o que aprendemos, estamos realmente seguindo um caminho diferente? Ou apenas repetindo os mesmos erros com novas tecnologias? Para compreender verdadeiramente a Revolução Industrial, é necessário retornar a um mundo que existia antes do vapor, antes das fábricas e antes da ideia moderna de progresso. Um mundo em que a produção era lenta, localizada e profundamente ligada à terra. Durante séculos, a economia europeia foi essencialmente agrária, baseada no trabalho manual, em pequenas oficinas familiares e em comunidades que funcionavam de maneira quase autossuficiente. O ritmo da vida era ditado pelas estações, pela luz do dia e por tradições herdadas. Não existia noção de crescimento acelerado, produtividade máxima ou expansão infinita. O que existia era estabilidade, repetição e uma relação direta entre o esforço humano e o resultado final. Esse equilíbrio, porém, começou a se romper lentamente muito antes da primeira máquina a vapor entrar em funcionamento. A Inglaterra do século XVII e início do século XVIII ocupava uma posição singular na Europa. Diferente de outros reinos, o país havia passado por transformações políticas profundas, reduzindo o poder absoluto da monarquia e fortalecendo o parlamento. Essa reorganização criou um ambiente mais favorável ao investimento privado, à proteção da propriedade e ao desenvolvimento do comércio. Ao mesmo tempo, a Inglaterra possuía vastas reservas de carvão e ferro, dois recursos que mais tarde se tornariam o combustível da industrialização. Seus rios navegáveis facilitavam o transporte de mercadorias, e sua posição geográfica favorecia o comércio marítimo. Esses fatores, combinados, criaram as condições ideais para que mudanças estruturais profundas começassem a surgir, ainda que de forma quase imperceptível para a população da época. Outro elemento decisivo foi o crescimento populacional. Avanços na agricultura, como a rotação de culturas e o uso mais eficiente da terra, aumentaram a produção de alimentos e reduziram períodos de fome extrema. Com mais comida disponível, a população cresceu rapidamente. Esse crescimento gerou duas consequências fundamentais: uma abundância de mão de obra disponível e uma pressão constante por empregos e renda. Ao mesmo tempo, o cercamento de terras, processo conhecido como enclosure, expulsou milhares de camponeses de áreas que antes eram usadas coletivamente. Essas pessoas, sem acesso à terra, foram forçadas a migrar para as cidades em busca de trabalho. Sem perceber, a Inglaterra estava criando o exército de trabalhadores que abasteceria as futuras fábricas. Enquanto isso, o sistema de produção artesanal começava a mostrar suas limitações. Oficinas domésticas não conseguiam atender à crescente demanda por tecidos, ferramentas e bens de consumo. Comerciantes e empresários passaram a buscar formas de acelerar a produção e reduzir custos. Surgiu então o sistema doméstico de manufatura, no qual trabalhadores produziam em casa para um empregador que fornecia matéria-prima e depois revendia o produto final. Esse modelo já representava uma ruptura com a economia tradicional, pois separava o produtor do controle total sobre o que produzia. Ainda assim, ele não era suficiente para sustentar a expansão do mercado. A busca por eficiência levou à mecanização gradual de tarefas antes feitas à mão. As primeiras invenções não surgiram como um plano consciente para transformar o mundo, mas como soluções práticas para problemas imediatos. No setor têxtil, por exemplo, a dificuldade em enfiar fios com rapidez suficiente levou à criação de máquinas como a spinning jenny e o tear mecânico. Essas invenções multiplicaram a produção, reduziram o tempo de trabalho e alteraram completamente a dinâmica do setor. Porém, ao mesmo tempo em que aumentavam a eficiência, elas concentravam a produção em locais específicos, exigindo grandes espaços, energia constante e supervisão. Assim, surgiram as primeiras fábricas, ainda rudimentares, mas já capazes de reunir dezenas ou centenas de trabalhadores sob um mesmo teto. A grande virada ocorreu com o aperfeiçoamento da máquina a vapor. Ao permitir que a energia não dependesse mais da força humana, animal ou da proximidade com rios, o vapor libertou a produção de antigas limitações geográficas. Fábricas passaram a ser construídas onde fosse mais conveniente economicamente,
não onde a natureza permitia. Essa mudança marcou o nascimento de um novo tipo de sociedade, na qual a tecnologia deixava de ser uma ferramenta auxiliar e passava a ser o centro de todo o sistema produtivo. O trabalho humano, antes artesanal e relativamente autônomo, tornou-se repetitivo, fragmentado e subordinado ao ritmo das máquinas. Esse processo alterou profundamente a estrutura social. Uma nova classe emergiu com força. A burguesia industrial, donos de fábricas, investidores e comerciantes acumularam riqueza em velocidade inédita, enquanto a classe trabalhadora urbana crescia em número e vulnerabilidade. As antigas hierarquias feudais perderam espaço para uma divisão baseada no capital e no trabalho assalariado. A cidade passou a ser o centro da vida econômica, atraindo multidões e crescendo de forma desordenada. Moradias precárias, falta de saneamento e condições insalubres tornaram-se parte do cotidiano urbano. Ainda assim, a promessa de emprego mantinha o fluxo constante de pessoas em direção aos centros industriais. Culturalmente, a Revolução Industrial começou a redefinir valores fundamentais. O tempo passou a ser medido em horas e minutos, não mais em tarefas concluídas. A pontualidade tornou-se uma exigência moral. O ócio passou a ser visto como falha de caráter, e o trabalho constante como virtude suprema. Essa mentalidade se enraizou profundamente e moldou gerações. O sucesso passou a ser associado à capacidade de produzir e acumular, enquanto a pobreza foi reinterpretada como resultado de falhas individuais, não de estruturas sociais. Essa mudança de visão legitimou a exploração e reduziu a empatia em relação às condições de vida dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, a industrialização inicial lançou as bases de um novo relacionamento com a natureza. Recursos naturais passaram a ser vistos como insumos infinitos, a serviço da produção. O carvão, extraído em grandes quantidades, alimentava as máquinas e escurecia os céus das cidades. A paisagem rural começou a ser substituída por chaminés, trilhos e galpões. Esse processo não foi acompanhado por qualquer preocupação ambiental. A prioridade absoluta era produzir mais rápido e mais barato. Sempre saber. A humanidade iniciava uma trajetória que alteraria o equilíbrio climático do planeta, ainda que seus efeitos só se tornassem evidentes séculos depois. As origens da Revolução Industrial, portanto, não podem ser atribuídas a um único inventor, evento ou decisão política. Elas são o resultado de uma combinação complexa de fatores econômicos, sociais, tecnológicos e culturais que se alinharam de maneira única naquele momento histórico. O que começou como uma tentativa de otimizar a produção acabou se transformando em uma força capaz de remodelar o mundo inteiro. Ao entender esse processo em profundidade, torna-se possível enxergar a Revolução Industrial não como um acidente da história, mas como uma consequência lógica de escolhas humanas acumuladas ao longo do tempo. Este período inicial é fundamental para compreender tudo o que viria depois. Foi aqui que nasceram as estruturas, valores e contradições que definiriam os séculos seguintes. A industrialização não surgiu como uma revolução repentina, mas como uma transformação gradual que, quando percebida em sua totalidade, já havia se tornado irreversível. Ao final desse processo fundacional, o mundo já não era mais o mesmo. A sociedade havia sido reconfigurada, o trabalho redefinido e o caminho para uma nova era estava aberto. O que parecia progresso inevitável carregava, desde o início, os sinais de tensões profundas que mais tarde explodiriam em conflitos sociais, crises ambientais e questionamentos existenciais que ainda ecoam no presente. À medida que a Revolução Industrial avançava, o que antes era uma transformação localizada, começou a se tornar um fenômeno avassalador, capaz de remodelar continentes inteiros. O período de ascensão e ápice da industrialização marcou o momento em que as máquinas deixaram de ser exceções experimentais para se tornarem o coração pulsante da sociedade moderna. Fábricas se multiplicaram, cidades cresceram em velocidade inédita, e a lógica da produção em massa passou a dominar não apenas a economia, mas também a forma como as pessoas pensavam, se organizavam e enxergavam o futuro. Esse foi o momento em que o mundo entrou definitivamente em uma nova era, movida por ferro, vapor e uma fé quase absoluta no progresso técnico. O crescimento industrial não aconteceu de forma lenta ou equilibrada. Ele foi agressivo, acelerado e profundamente desigual. Regiões que conseguiam acompanhar o ritmo da mecanização prosperavam rapidamente, enquanto outras ficavam para trás, presas a modelos econômicos antigos. A Inglaterra, pioneira nesse processo, tornou-se o centro de uma rede global de produção e comércio. Matérias-primas eram extraídas de colônias e territórios distantes, transportadas para centros industriais e transformadas em produtos que retornavam ao mercado mundial. Esse ciclo consolidou uma nova ordem econômica internacional, na qual países industrializados acumulavam poder, enquanto outros eram reduzidos à condição de fornecedores de recursos e mão de obra barata. No interior das fábricas, a rotina era marcada por repetição, disciplina rígida e controle absoluto do tempo. O trabalho deixou de ser uma atividade criativa ou variada
e passou a ser fragmentado em tarefas simples, repetidas centenas de vezes ao dia. Cada movimento do trabalhador era calculado para maximizar a eficiência da máquina. Essa lógica transformou o corpo humano em uma extensão do equipamento industrial. O cansaço, a dor e o desgaste físico passaram a ser considerados custos normais do processo produtivo. O valor do indivíduo era medido exclusivamente por sua capacidade de produzir, e qualquer sinal de fraqueza podia resultar em demissão imediata. O auge da Revolução Industrial também foi o auge da exploração do trabalho infantil. Crianças eram vistas como mão de obra ideal, pequenas, ágeis, fáceis de controlar e muito mais baratas. Elas trabalhavam longas jornadas em condições perigosas, frequentemente expostas a acidentes graves e doenças crônicas. A infância, como fase protegida da vida, praticamente deixou de existir para milhões de pessoas. Esse cenário não era um desvio moral isolado, mas parte integrante de um sistema que priorizava o lucro acima de qualquer consideração humana. A sociedade industrial aceitava esse sacrifício como necessário para sustentar o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, a urbanização acelerada transformava cidades em ambientes caóticos. Bairros operários surgiam de forma improvisada, sem planejamento, saneamento ou infraestrutura adequada. Casas pequenas e superlotadas abrigavam famílias inteiras em condições precárias. Doenças se espalhavam rapidamente, alimentadas pela poluição, pela falta de água limpa e pelo acúmulo de lixo. A cidade industrial tornou-se um espaço de contrastes extremos. De um lado, fábricas gigantescas e residências luxuosas para a elite. Do outro, miséria, superpopulação e sofrimento silencioso. Essa desigualdade extrema começou a gerar tensões sociais cada vez mais difíceis de conter. Apesar de tudo isso, o discurso dominante era o do progresso inevitável. A industrialização era apresentada como um caminho sem retorno, uma força natural que não poderia ser questionada. A tecnologia era celebrada como solução para todos os problemas, enquanto as consequências humanas eram minimizadas ou ignoradas. Esse pensamento moldou políticas públicas, decisões empresariais e até a educação. As pessoas eram ensinadas a se adaptar ao sistema, não a questioná-lo. A ideia de que o crescimento econômico justificava qualquer sacrifício tornou-se um dos pilares da mentalidade moderna. No entanto, à medida que o sistema industrial atingia seu ápice, começaram a surgir fissuras visíveis. Greves, protestos e movimentos organizados de trabalhadores se tornaram cada vez mais frequentes. Operários passaram a se reunir, compartilhar experiências e perceber que suas dificuldades não eram individuais, mas coletivas. Surgiram os primeiros sindicatos, ainda frágeis e frequentemente reprimidos com violência. A luta por jornadas de trabalho menores, salários minimamente dignos e condições menos desumanas começou a ganhar forma. Essas reações não frearam imediatamente o avanço industrial, mas plantaram as sementes de transformações sociais profundas. Intelectuais e pensadores da época também começaram a analisar criticamente o novo modelo de sociedade. Alguns viam a industrialização como um mal necessário, outros como uma ameaça existencial à dignidade humana. Debates sobre alienação, exploração e desigualdade ganharam espaço, influenciando ideologias políticas e movimentos sociais que marcariam os séculos seguintes. O auge da Revolução Industrial, portanto, não foi apenas um período de expansão econômica, mas também de intensa ebulição intelectual e social. O mundo estava crescendo rapidamente, mas também começava a questionar o preço desse crescimento. Outro aspecto central desse período foi a intensificação da exploração ambiental. A demanda incessante por carvão, ferro e outros recursos levou à devastação de paisagens inteiras. Florestas desapareceram, rios foram contaminados e o ar das cidades tornou-se quase irrespirável. A poluição deixou de ser um efeito colateral ocasional e passou a ser uma característica permanente do ambiente urbano industrial. Ainda assim, poucas vozes se levantavam contra esse processo. A natureza era vista como algo a ser dominado, não preservado. Essa mentalidade consolidou um modelo de desenvolvimento que ignorava limites ecológicos e preparava o terreno para crises ambientais futuras. À medida que a industrialização se espalhava para outros países, especialmente na Europa continental e nos Estados Unidos, o modelo inglês era adaptado e ampliado, novas tecnologias surgiam, linhas de produção se tornavam mais eficientes e a produção em massa atingia níveis sem precedentes. O mundo entrou em uma fase de crescimento acelerado, marcada por inovação constante e competição feroz. Esse foi o momento em que a Revolução Industrial deixou de ser um fenômeno regional e se tornou verdadeiramente global, influenciando economias, culturas e relações internacionais. O auge da Revolução Industrial pode ser visto como um ponto de equilíbrio instável. De um lado, havia um otimismo quase religioso em relação ao futuro, alimentado por avanços tecnológicos e aumento da produção. De outro, acumulavam-se tensões sociais, degradação ambiental e sofrimento humano. Esse contraste define o espírito do período. Nunca a humanidade havia produzido tanto,
mas nunca também havia enfrentado desafios tão complexos e interconectados. O sucesso aparente do sistema escondia fragilidades profundas, que com o tempo se tornariam impossíveis de ignorar. Ao observar esse período em retrospecto, fica claro que a ascensão e o ápice da Revolução Industrial foram momentos decisivos na formação do mundo moderno. As estruturas econômicas, sociais e culturais criadas nesse contexto continuam a influenciar a vida contemporânea. A lógica da produtividade máxima, a centralidade do trabalho assalariado e a dependência de recursos fósseis têm raízes diretas nesse momento histórico. Entender esse ápice é compreender como o progresso técnico pode caminhar lado a lado com a desumanização e como a promessa de um futuro melhor pode, paradoxalmente, gerar novas formas de sofrimento. Este capítulo da história não é apenas sobre máquinas mais eficientes ou cidades maiores, é sobre escolhas coletivas, valores priorizados e consequências de longo prazo. A Revolução Industrial atingiu seu auge quando o mundo acreditava ter encontrado a fórmula definitiva para o progresso. No entanto, foi exatamente nesse momento que os sinais de crise começaram a se tornar visíveis. O sistema parecia invencível, mas já carregava dentro de si as contradições que mais tarde exigiriam mudanças profundas. Compreender essa fase é essencial para entender por que o mundo moderno enfrenta desafios tão complexos e por que as soluções não são tão simples quanto as promessas feitas no auge da era industrial. Com o passar do tempo, aquilo que havia sido apresentado como um sistema perfeito começou a revelar suas falhas estruturais. O modelo industrial que prometia prosperidade infinita entrou em uma fase de desgaste profundo, marcada por crises econômicas recorrentes, tensões sociais crescentes e um sentimento difuso de que algo fundamental estava fora de equilíbrio. O declínio da Revolução Industrial não aconteceu de forma repentina ou espetacular, mas como um processo lento, acumulativo e inevitável, no qual as próprias forças que impulsionaram seu crescimento passaram a agir contra sua estabilidade. O mundo industrializado começava a perceber que a lógica da produção ilimitada carregava limites que não podiam mais ser ignorados. Um dos primeiros sinais claros desse declínio foi a instabilidade econômica. A produção em massa, ao mesmo tempo em que aumentava a oferta de bens, também criava ciclos de superprodução. Fábricas produziam mais do que a população podia consumir, levando à queda de preços, falências e desemprego em larga escala. Crises econômicas tornaram-se frequentes, lançando milhões de trabalhadores na insegurança e na pobreza. O sistema que antes prometia empregos e crescimento agora revelava sua incapacidade de garantir estabilidade mínima. A dependência do mercado e do lucro transformou a vida das pessoas em algo extremamente vulnerável a forças que elas não controlavam. Essas crises econômicas intensificaram conflitos sociais que já vinham se formando há décadas. A classe trabalhadora, cada vez mais consciente de sua condição coletiva, passou a se organizar de maneira mais estruturada. Greves se tornaram mais comuns, protestos ganharam força e a repressão estatal tornou-se uma resposta frequente. O confronto entre trabalhadores e industriais deixou de ser um evento isolado e passou a fazer parte do cotidiano das sociedades industrializadas. A ideia de harmonia social promovida pelo discurso do progresso desmoronava diante da realidade de desigualdade extrema e exploração sistemática. Ao mesmo tempo, o avanço tecnológico continuava a substituir mão de obra humana por máquinas mais eficientes. Aquilo que antes havia sido apresentado como libertação do esforço físico passou a ser visto como ameaça direta à sobrevivência de milhões de pessoas. O desemprego estrutural começou a se tornar um problema permanente. Trabalhadores experientes eram descartados, incapazes de competir com novas tecnologias. Esse processo aprofundou a sensação de insegurança e alimentou movimentos de resistência contra a mecanização, vistos não como rejeição ao progresso, mas como tentativas desesperadas de preservar a própria dignidade. As cidades industriais, que haviam crescido rapidamente durante o auge da Revolução Industrial, começaram a mostrar sinais claros de colapso social. Superlotação, falta de saneamento adequado e condições de vida degradantes contribuíam para a propagação de doenças e para o aumento da mortalidade. A promessa urbana de oportunidades ilimitadas se revelou ilusória para grande parte da população. O ambiente urbano-industrial passou a ser associado não ao progresso, mas à degradação física e emocional. O sonho da cidade moderna se transformava em um pesadelo cotidiano para milhões de pessoas. Outro fator decisivo no declínio do modelo industrial clássico foi o desgaste ambiental acumulado ao longo de décadas. A exploração intensiva de recursos naturais começou a mostrar consequências visíveis. Regiões inteiras ficaram marcadas pela poluição do ar, da água e do solo. A dependência quase absoluta de combustíveis fósseis criou um sistema energético poderoso, porém frágil e altamente destrutivo. Mesmo sem compreender plenamente conceitos como aquecimento global,
já era possível perceber que o ambiente estava sendo alterado de forma irreversível. A natureza, tratada como infinita, começava a responder aos abusos humanos. Esse desgaste ambiental também afetava diretamente a saúde da população. Problemas respiratórios, contaminações e doenças relacionadas à poluição tornaram-se comuns nas áreas industrializadas. A relação entre progresso econômico e bem-estar humano passou a ser questionada. Se o desenvolvimento trazia riqueza, mas destruía a saúde e o ambiente, até que ponto ele poderia ser considerado o verdadeiro progresso? Essa pergunta começou a ganhar espaço em debates públicos, ainda que de forma tímida, sinalizando uma mudança lenta, porém significativa na percepção coletiva. No campo político, o declínio da Revolução Industrial coincidiu com o fortalecimento de ideologias que buscavam responder às contradições do sistema. Ideias sobre justiça social, direitos trabalhistas e redistribuição de riqueza ganharam força. Governos passaram a ser pressionados a intervir mais ativamente na economia, criando leis trabalhistas, regulamentações e políticas de proteção social. Essas medidas não surgiram por benevolência, mas como resposta à ameaça real de instabilidade social e colapso político. O Estado, que antes havia permitido a expansão irrestrita do capitalismo industrial, passou a atuar como mediador de conflitos. Ainda assim, essas reformas não resolveram completamente os problemas estruturais. Elas aliviaram alguns dos excessos mais visíveis, mas mantiveram intacta a lógica central do sistema: crescimento contínuo, exploração de recursos e dependência do trabalho assalariado. O declínio da Revolução Industrial, portanto, não significou o fim da industrialização, mas o esgotamento de seu modelo inicial. O mundo estava entrando em uma nova fase, marcada por tentativas de correção, adaptação e reinvenção, sem abandonar completamente as bases construídas anteriormente. O impacto psicológico desse declínio também foi profundo. A promessa de ascensão social através do trabalho duro começou a perder credibilidade. Gerações inteiras perceberam que, independentemente do esforço, o sistema não garantia segurança ou dignidade. O trabalho, antes apresentado como fonte de realização, passou a ser associado à exaustão e ao vazio. Essa mudança de percepção influenciou a cultura, a literatura e o pensamento social, dando origem a críticas mais profundas sobre o sentido da vida em uma sociedade industrializada. Países industrializados enfrentavam concorrência crescente, enquanto novas potências emergiam. A lógica da expansão infinita encontrou limites não apenas econômicos e ambientais, mas também políticos. Guerras, disputas por recursos e tensões internacionais passaram a estar diretamente ligadas à herança industrial. O sistema que havia prometido estabilidade e progresso tornou-se também uma fonte de conflito em escala global. É importante compreender que o declínio da Revolução Industrial não representa um fracasso absoluto, mas uma fase de transição. Ele revela os limites de um modelo que foi essencial para o desenvolvimento tecnológico, mas que se mostrou insustentável em longo prazo. As crises, conflitos e questionamentos desse período abriram espaço para novas ideias, novas formas de organização social e novas tentativas de equilibrar progresso e humanidade. No entanto, essas soluções ainda carregavam as marcas do passado industrial, mostrando como é difícil romper completamente com estruturas profundamente enraizadas. Ao olhar para esse período, fica claro que a queda do modelo industrial clássico foi causada menos por forças externas e mais por suas próprias contradições internas. O sistema foi vítima do mesmo impulso que o fez crescer: a busca incessante por mais produção, mais lucro e mais controle. Quando esses objetivos passaram a superar a capacidade humana e ambiental de sustentá-los, o declínio tornou-se inevitável. A Revolução Industrial havia transformado o mundo, mas também havia criado problemas que exigiam respostas inéditas. Este capítulo da história nos ensina que nenhum sistema é eterno, por mais poderoso que pareça. O declínio da Revolução Industrial revela a importância de compreender limites, reconhecer custos invisíveis e questionar narrativas que apresentam o progresso como algo sempre positivo. Ao entender essa fase, torna-se possível enxergar o presente com mais clareza e perceber que muitos dos desafios atuais têm raízes profundas nesse momento de esgotamento histórico. O fim de uma era não acontece com um único evento, mas com o acúmulo silencioso de consequências ignoradas por tempo demais. Quando as grandes chaminés do século XIX começaram a perder protagonismo e muitas fábricas foram abandonadas, demolidas ou transformadas, criou-se a ilusão de que a Revolução Industrial havia ficado para trás, como se aquele período fosse apenas uma etapa superada da história humana. No entanto, o verdadeiro impacto da Revolução Industrial não terminou com o fechamento de galpões antigos ou com a substituição do vapor pela eletricidade. Ele apenas mudou de forma. O legado industrial atravessou o tempo, infiltrou-se nas estruturas econômicas, sociais e culturais do mundo moderno e, de maneira silenciosa, passou a influenciar algo ainda maior:
o próprio clima do planeta. Entender esse legado é perceber que o presente não é uma ruptura com o passado industrial, mas sua continuação direta. A Revolução Industrial redefiniu a relação da humanidade com a energia. Antes dela, a produção dependia principalmente da força humana, animal e de fontes naturais limitadas, como vento e água. A partir do uso intensivo do carvão iniciou-se uma nova era energética baseada na extração e queima de combustíveis fósseis. Essa escolha, feita por conveniência e eficiência imediata, criou um padrão que seria replicado por séculos. O petróleo e o gás natural assumiram o lugar do carvão, mas a lógica permaneceu a mesma: extrair, queimar, produzir, descartar. O mundo moderno foi construído sobre essa base energética. E é exatamente ela que hoje sustenta tanto o conforto cotidiano quanto as crises ambientais globais. O impacto climático dessa herança industrial não foi percebido de imediato. Durante décadas, a fumaça das fábricas era vista como símbolo de progresso, não como ameaça. Cidades envoltas em névoa cinzenta eram celebradas como centros de desenvolvimento. No entanto, a acumulação contínua de gases resultantes da queima de combustíveis fósseis começou a alterar o equilíbrio da atmosfera. O que antes parecia invisível e inofensivo revelou-se um fator determinante para o aumento das temperaturas globais, a intensificação de eventos climáticos extremos e a instabilidade de ecossistemas inteiros. O aquecimento global não surgiu de um único erro recente, mas de um padrão iniciado no coração da Revolução Industrial. Além da questão climática, o legado industrial moldou profundamente a organização do trabalho moderno. A lógica da produtividade, da eficiência e da maximização do tempo permanece central. Mesmo em um mundo digitalizado onde máquinas são cada vez mais invisíveis, o ritmo imposto pela industrialização continua a governar a vida cotidiana. Jornadas cronometradas, metas constantes e a ideia de que o valor humano está ligado ao desempenho são heranças diretas daquele período. A fábrica deixou de ser apenas um espaço físico e se transformou em um modelo mental que se espalhou por escritórios, escolas e até pela vida pessoal. As antigas fábricas, hoje silenciosas, funcionam como símbolos poderosos desse legado. Em muitas cidades, elas permanecem de pé como monumentos involuntários de uma era que moldou tudo ao redor. Tijolos escurecidos, estruturas metálicas enferrujadas e galpões vazios contam histórias de gerações que passaram por ali. Esses espaços carregam uma memória coletiva de esforço, exploração, inovação e sofrimento. Ao mesmo tempo, muitos desses locais foram ressignificados, transformados em centros culturais, museus ou áreas residenciais. Essa transformação simboliza a tentativa moderna de reconciliar o passado industrial com novas formas de viver e produzir, ainda que as bases do sistema permaneçam semelhantes. O legado social da Revolução Industrial também é visível nas desigualdades persistentes do mundo contemporâneo. A concentração de riqueza iniciada naquele período não apenas continuou, como se intensificou. A lógica industrial criou estruturas que favorecem a acumulação em larga escala, enquanto grandes parcelas da população permanecem vulneráveis. A distância entre quem controla os meios de produção e quem vende sua força de trabalho continua a definir relações de poder. Mesmo com avanços tecnológicos e novos setores econômicos, as raízes dessa desigualdade podem ser rastreadas diretamente até o nascimento do capitalismo industrial. No campo ambiental, os efeitos do legado industrial vão além do clima. A industrialização alterou permanentemente paisagens, cursos de rios e a composição do solo. Muitos dos danos causados no século XIX ainda não foram totalmente revertidos. Áreas contaminadas, ecossistemas fragilizados e espécies extintas são parte de um custo histórico que raramente entra nos cálculos econômicos. A ideia de progresso herdada da Revolução Industrial ensinou a humanidade a olhar para a natureza como um recurso a ser explorado, não como um sistema vivo e interdependente. Essa mentalidade ainda influencia decisões políticas e econômicas em escala global. Ao mesmo tempo, o legado industrial também impulsionou avanços científicos que hoje ajudam a compreender e enfrentar essas mesmas crises. A ciência moderna, fortalecida durante a industrialização, forneceu ferramentas para analisar o clima, medir impactos ambientais e projetar cenários futuros. Paradoxalmente, o mesmo processo histórico que ajudou a criar o problema também forneceu parte das ferramentas para buscar soluções. Esse contraste revela a complexidade do legado industrial. Ele não é apenas destrutivo ou benéfico, mas profundamente ambíguo. No cotidiano, os efeitos desse legado se manifestam de maneira sutis. O consumo acelerado, a obsolescência programada e a produção em massa de descartáveis são heranças diretas da lógica industrial. Produtos são fabricados para durar pouco, incentivando ciclos contínuos de compra e descarte. Esse padrão alimenta a extração constante de recursos e o acúmulo de resíduos, agravando problemas ambientais. A Revolução Industrial não apenas mudou como produzimos, mas também como desejamos, consumimos e descartamos. Ela moldou hábitos que hoje parecem naturais,
mas que são historicamente construídos. O impacto no clima atual é talvez a face mais evidente e alarmante desse legado. O aumento do nível do mar, secas prolongadas, tempestades mais intensas e alterações nos padrões climáticos afetam diretamente a vida de milhões de pessoas. Esses fenômenos não são eventos isolados, mas consequências acumuladas de um modelo energético e produtivo iniciado há mais de 2 séculos. As fábricas antigas, com suas chaminés imponentes, tornam-se símbolos de um ponto de partida histórico que ainda projeta sua sombra sobre o presente. Elas lembram que cada avanço técnico carrega escolhas e que essas escolhas podem atravessar gerações. Diante desse cenário, surgem tentativas de reavaliar o legado industrial. Conceitos como sustentabilidade, energia renovável e economia circular representam esforços para corrigir rumos estabelecidos no passado. No entanto, essas iniciativas enfrentam resistência, justamente porque desafiam a lógica central herdada da Revolução Industrial, a ideia de crescimento contínuo. Questionar esse princípio significa questionar a base do mundo moderno. Por isso, o debate sobre clima e meio ambiente não é apenas científico, mas profundamente histórico, econômico e cultural. É importante reconhecer que o legado da Revolução Industrial também moldou a forma como lidamos com o tempo e com o futuro. A aceleração constante, iniciada com as máquinas, criou uma sociedade impaciente, orientada para resultados imediatos. Essa mentalidade dificulta a adoção de soluções de longo prazo para problemas climáticos e sociais. O futuro muitas vezes é sacrificado em nome do presente, repetindo o mesmo padrão que marcou o início da industrialização. Assim, o impacto moderno da Revolução Industrial não é apenas material, mas psicológico e simbólico. Ao observar o mundo atual, torna-se evidente que vivemos em uma encruzilhada histórica. O legado industrial nos trouxe até aqui, com todos os seus avanços e contradições. As fábricas antigas permanecem como lembranças físicas de um momento em que a humanidade escolheu acelerar o mundo. Hoje, os efeitos dessa aceleração se manifestam no clima, nas relações sociais e na forma como imaginamos o futuro. O desafio contemporâneo não é apagar esse legado, mas compreendê-lo profundamente para evitar repetir seus erros. Este capítulo da história nos convida a olhar para trás não com nostalgia ou condenação simplista, mas com consciência. O impacto moderno da Revolução Industrial mostra que decisões históricas não ficam presas ao passado. Elas se acumulam, se transformam e continuam a influenciar o presente de maneiras inesperadas. O clima atual, instável e imprevisível, é um reflexo direto dessa continuidade histórica. Compreender isso é essencial para qualquer tentativa real de mudança. Ao final, o legado da Revolução Industrial nos confronta com uma pergunta que atravessa gerações. É possível manter os benefícios do progresso sem repetir os custos que ele impôs ao planeta e à sociedade? A resposta ainda está sendo escrita. O que sabemos é que o passado industrial não é apenas uma memória distante, mas uma força viva atuando silenciosamente em cada decisão, em cada produto consumido, e em cada grau a mais na temperatura global. O futuro dependerá da capacidade humana de reconhecer esse legado e, finalmente, escolher um caminho diferente. Consciente de que a história não desaparece, apenas muda de forma. Ao chegar ao fim desta jornada pela Revolução Industrial, uma verdade se impõe com força silenciosa. Esse não foi apenas um capítulo encerrado nos livros de história, mas o ponto de origem de quase tudo o que define o mundo contemporâneo. As máquinas podem ter mudado de forma. O vapor pode ter sido substituído pela eletricidade e pelos algoritmos. Mas a lógica fundamental criada naquele período continua operando em segundo plano, moldando decisões, comportamentos e destinos coletivos. A Revolução Industrial não terminou. Ela apenas se espalhou, se refinou e se tornou invisível, integrada ao cotidiano de tal maneira que raramente é questionada. Tudo o que foi apresentado até aqui revela um padrão claro. Um mundo que trocou ritmos naturais por produtividade, comunidades por centros urbanos, autonomia por dependência salarial e equilíbrio ambiental por crescimento acelerado. Cada fase da Revolução Industrial construiu uma camada desse sistema, até que ele se tornasse o alicerce da sociedade moderna. O trabalho, o consumo, a ideia de sucesso, a relação com o tempo e até a forma como enxergamos o futuro são heranças diretas dessa transformação histórica. Não se trata apenas de entender o passado, mas de reconhecer o quanto ele continua vivo no presente. Quando observamos as fábricas antigas, hoje silenciosas ou transformadas em ruínas, é fácil acreditar que representam algo superado. No entanto, elas são apenas a face visível de um processo que segue ativo. O verdadeiro motor da Revolução Industrial não estava apenas nas chaminés ou nas engrenagens, mas na mentalidade que passou a orientar a civilização para produzir mais e crescer sempre, competir constantemente e tratar limites como obstáculos a serem vencidos. Essa mentalidade atravessou séculos e se adaptou a novas tecnologias,
mantendo intacta sua essência. A história da Revolução Industrial também nos ensina que o progresso nunca é neutro. Cada avanço técnico carrega consequências sociais, humanas e ambientais. As conquistas materiais vieram acompanhadas de exploração, desigualdade e degradação ambiental. Durante muito tempo, esses custos foram tratados como danos colaterais inevitáveis. Hoje, porém, eles se manifestam de forma tão intensa que não podem mais ser ignorados. O clima instável, as crises sociais, o esgotamento psicológico e a sensação constante de urgência são sintomas de um modelo que foi acelerado, além de seus próprios limites. Compreender essa trajetória é essencial para qualquer reflexão sobre o futuro. O mundo atual enfrenta desafios que não podem ser resolvidos apenas com mais tecnologia ou mais crescimento. Eles exigem uma revisão profunda dos valores herdados da Revolução Industrial. Exigem reconhecer que eficiência não é sinônimo de humanidade, que crescimento não garante bem-estar e que progresso sem consciência cobra um preço alto demais ao longo do tempo. Essas lições não estão escritas apenas em tratados acadêmicos, mas na experiência concreta de milhões de vidas moldadas por esse sistema. A Revolução Industrial também deixa um alerta poderoso sobre a forma como decisões coletivas são tomadas. No início, ninguém planejou conscientemente criar desigualdades extremas, trabalho infantil em massa ou uma crise climática global. Essas consequências surgiram da soma de escolhas individuais orientadas por incentivos imediatos. Esse padrão se repete no presente. Muitas decisões atuais parecem pequenas ou necessárias isoladamente, mas, quando acumuladas, constroem realidades difíceis de reverter. A história mostra que o impacto real de uma era só se revela plenamente quando já é tarde para voltar atrás. Ao olhar para trás, é possível perceber que a maior herança da Revolução Industrial não são as máquinas, mas a forma como ela redefiniu o valor do ser humano. O indivíduo passou a ser medido por sua produtividade, por sua utilidade econômica e por sua capacidade de se adaptar a sistemas cada vez mais exigentes. Essa lógica atravessou gerações e ainda influencia a forma como as pessoas se percebem e se cobram. O cansaço crônico, a sensação de insuficiência e a dificuldade de desconectar do trabalho são reflexos modernos de uma mentalidade criada séculos atrás. Encerrar este documentário não significa encerrar o debate. Pelo contrário, significa abrir espaço para uma reflexão que vai além da história e alcança o presente. Se a Revolução Industrial moldou o mundo que conhecemos, compreender suas origens, seu auge, seu declínio, seu legado nos dá a oportunidade de escolher caminhos diferentes. A história não determina o futuro de forma absoluta, mas oferece referências claras sobre o que acontece quando certos padrões são repetidos, sem questionamento. O impacto no clima atual é talvez o exemplo mais claro dessa continuidade histórica. O aquecimento global não é um evento isolado, nem um problema surgido recentemente. Ele é o resultado direto de um modelo energético e produtivo iniciado na Revolução Industrial e mantido ao longo do tempo. Cada fábrica antiga, cada mina de carvão e cada cidade industrial representam o início de uma cadeia de eventos que ainda se desenrola. Ignorar essa conexão é repetir o erro original. Tratar consequências de longo prazo como problemas distantes demais para merecer atenção imediata. Mas a história também mostra que transformações são possíveis. Assim como a Revolução Industrial redesenhou o mundo, novas formas de organização social, econômica e energética podem emergir. A diferença está na consciência. O passado industrial foi construído sem compreender plenamente seus impactos. O presente, por outro lado, já possui informação suficiente para agir de maneira diferente. A questão central deixa de ser o que podemos fazer e passa a ser o que escolhemos fazer. Este documentário não busca oferecer respostas simples ou soluções prontas. Seu objetivo é revelar conexões, provocar reflexão e mostrar que o mundo moderno não surgiu por acaso. Ele é resultado de escolhas acumuladas, decisões normalizadas e valores que se tornaram invisíveis com o tempo. Ao tornar essas engrenagens visíveis novamente, surge a possibilidade de questioná-las. E questionar é o primeiro passo para qualquer mudança real. Ao longo dessa jornada, você viu como a Revolução Industrial transformou o trabalho, a sociedade, as cidades, o meio ambiente e, por fim, o próprio planeta. Viu como o progresso trouxe conforto para alguns e sofrimento para muitos. Viu como a promessa de crescimento ilimitado encontrou limites físicos, humanos e ambientais. E, acima de tudo, viu como o passado continua presente, atuando de forma silenciosa nas estruturas que moldam a vida atual. A história não serve apenas para explicar o que aconteceu, mas para iluminar o que está acontecendo agora. Ao entender a Revolução Industrial, você passa a enxergar o mundo moderno com outros olhos. Percebe que muitas das pressões, ansiedades e crises atuais não são falhas individuais, mas sintomas de um sistema construído ao longo de séculos. Essa compreensão não elimina os desafios, mas oferece algo fundamental:
clareza. Se este conteúdo ajudou você a enxergar o presente de forma mais profunda, sua participação é parte dessa continuidade histórica. Ao curtir, comentar e se inscrever no canal, você ajuda a manter vivas discussões que vão além da superfície e resgatam o sentido crítico da história. Compartilhar conhecimento sempre foi uma das poucas forças capazes de romper ciclos repetitivos. Nos próximos vídeos continuaremos explorando grandes transformações que moldaram a humanidade, conectando passado, presente e futuro de maneira clara e acessível. Cada episódio é uma peça de um quebra-cabeça maior, que ajuda a entender por que o mundo é como é menos e como ele pode se tornar diferente. A história não está morta. Ela acontece todos os dias, em cada decisão coletiva, em cada escolha individual. Ao final, fica a reflexão que atravessa toda esta série. Se o mundo moderno nasceu da Revolução Industrial, o futuro dependerá da capacidade humana de aprender com ela. As engrenagens do passado ainda giram, mas não precisam continuar determinando o rumo do amanhã. Com consciência, compreensão e responsabilidade, a história deixa de ser apenas um registro do que foi e se torna uma ferramenta para escolher o que ainda pode ser.